Meus vencedores, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo. Eu sou a doutora Angelita Michele e nesse episódio de hoje você vai aprender a nunca mais cometer 4 erros em audiência. Acompanhe os nossos episódios toda segunda-feira. Nós vamos estar postando aqui no canal dicas como essas. Então curte, comenta, se inscreve no canal, que vem muita coisa boa por aí. Combinado? Gente, adquirir esse conhecimento só depende de você. Antes, eu quero saber de qual estado você é, desse nosso amado Brasil, esse Brasil maravilhoso. Qual estado você está nos assistindo? Eu sou de Brasília, eu sou advogada, tô atuante aí há um bom tempo, gente, nessa carreira jurídica. E eu vou conversar com vocês hoje sobre alguns errinhos que os nossos colegas vêm cometendo em audiências, mas que você que está nos assistindo não vai cometer. Aprendendo o que fazer, a gente não erra, né, pessoal? Tá todo mundo pronto? Então vamos lá. Nós vamos agora iniciar efetivamente esse episódio com o primeiro erro que você não deve cometer em audiência. Combinado? Não permita que o juiz determine se a audiência vai acontecer ou não. Seja ela conciliação, instrução, justificação ou outra. Como assim, Michele? Mas é o juiz que determina. De novo, não permita que o juiz determine se a audiência vai acontecer ou não, seja ela conciliação, instrução, justificação ou outra. Michele, é o juiz que determina. A lei CPC fala que a conciliação, a mediação, outros métodos aí de solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelos juízes, pelos advogados, pelos defensores públicos, pelos membros do Ministério Público, inclusive durante o processo judicial já em curso. Mesmo assim, tem juiz que adia a conciliação sob o argumento de que falta servidor, sobre o argumento do princípio da menor duração do processo, da celeridade. E o pior, gente, é que tem advogado que aceita. Às vezes, tá? O advogado ele se ilude achando ali que o processo vai andar mais rápido sem essa audiência. Outras vezes ele tá com preguiça mesmo, não quer fazer audiência, não quer encontrar com o juiz. Enfim, tá? Você não. Você que está assistindo esse episódio vai modificar esse pensamento, tá? Combinado? Olha só. O CPC, ele fala que as partes, elas podem, inclusive, convencionar essa audiência de conciliação. Elas podem, gente, inclusive, escolher até o mediador. Então, assim, as partes, elas podem escolher se a audiência vai ocorrer ou não, tá? Eu tenho vários processos que eu finalizei ali na audiência de conciliação. Então, o processo ele acaba mais rápido. Nós não ficamos anos trabalhando naquele processo. O cliente sai super satisfeito porque foi resolvido rápido. Eles falam dessa forma, inclusive. A doutora resolveu assim, ó. Tá? Então, o juiz não quer marcar, liga para o advogado da outra parte, convencionem a realização de audiência, peticionem juntos no processo. E aí vocês vão acordar que aquela audiência vai acontecer. A audiência de justificação não é diferente. Por muitas e muitas vezes é crucial para o deferimento ali da tutela de urgência que a gente está querendo, a realização da audiência de justificação. Mas tem advogado que simplesmente nem pede a audiência.
Aí o processo cai na mão daquele servidor, que está mais acostumado ali com aquele rito padrão, manda para citação, não tem análise da tutela de urgência, ou por vezes tem a análise da tutela de urgência, mas o magistrado condiciona a apresentação da contestação. Olha o tempo que se perde. Olha o prejuízo para a parte e para o cliente. Perde muito tempo até citar, apresentar a contestação para tua análise de uma tutela de urgência. Michele, mas mesmo que a audiência seja de instrução, mesmo, gente, por muitas e muitas vezes, o juiz indefere a oitiva de testemunhas e o advogado deixa por isso mesmo. Tá errado. Olha só, antigamente, falando aí da audiência de instrução, tá, da oitiva de testemunhas, nós tínhamos o direito de ingressar com agravo de instrumento quando o juiz indeferia o pedido da prova testemunhal. Isso foi retirado do rol de possibilidades do novo CPC. O novo processo civil, ele não traz mais essa possibilidade lá no rol de agravo de instrumento. Tá, Michele, mas e aí? Como é que eu faço? Nós não podemos mais ingressar com agravo de instrumento contra a decisão que negou a prova testemunhal. Contudo, e aqui vai a nossa primeira dica de ouro desse episódio, tá? Quando há risco de perecimento, considerável perda pela demora da oitiva. Gente, exemplos clássicos de quando isso acontece. Pessoas que são acometidas por graves doenças, idade avançada, casos assim, similares a esse, pode ingressar com mandado de segurança para conseguir a realização da prova, tá? Para outros casos, aí que às vezes não vai incluir nesse rol, colegas advogados, colegas advogadas, manifestem-se expressamente da discordância do indeferimento da prova testemunhal. Manifeste no processo. Suscite artigos legais. Isso vai servir para pré-questionamento de matéria, no caso aí, né, de recurso, que vai ser incluso no pedido de preliminar de apelação. Por quê, gente? Cerceamento de defesa. Sabe o que nós vemos muito? São juízes indeferindo provas e lá no final, lá na sentença, ele fala o quê? Ele argumenta fundamentando como? Faltou provas. É isso que ele fala. E aí o advogado fica com a cara de quê? De tacho, né? A produção de prova é o objetivo, o convencimento do magistrado. Só que a gente tem que entender que não tem só o magistrado da causa, do singular, no processo. Nós temos mais 3 no recurso de apelação, por vezes 5. Nós temos outros julgadores que vão analisar essa prova. E prova, gente, é a base de toda a procedência ou improcedência de uma ação. Então, nós temos que entender que nós temos possibilidade de recurso e outras pessoas vão analisar essas provas. Outros julgadores, né? Vão analisar essas provas. Ok, até aqui? Gente, esse foi só o primeiro erro, hein? Vamos lá, vamos lá. Sigamos então para o segundo erro que você não deve cometer em audiência. As audiências, gente, embora complexas, elas não são nenhum bicho de 7 cabeças, não tem por que ter temor, desde que a gente aprenda a conduzi-las. Nós podemos ser os condutores, efetivamente, dessas audiências, tá? Basta conhecimento. Então, vamos lá. Segundo errinho que você não deve cometer em audiências. Não force a testemunha a depor.
Muitos colegas, eles querem ouvir autoridades públicas, administrativas, funcionários, funcionários de escola, professor, policial, bombeiro em audiência. Só que essas autoridades, elas não querem comparecer ao processo. Muitas delas nunca foram ao processo judicial, têm medo de processo judicial, medo mesmo, gente. Receio, elas não sabem como funcionam. Só que por muitas vezes o depoimento dessas testemunhas são essenciais para o processo. Eu já ouvi professor afirmando que viu o pai levando a criança pelo cabelo para dentro do carro em dia de convivência, de visitação, né? A criança não queria ir e ele era extremamente agressivo, truculento. Tá, Michele, mas se o depoimento é essencial, se é importante, como que eu não vou forçar a testemunha aí? É porque não é assim que funciona, gente. E eu vou explicar. Há casos, inúmeros casos, rotineiros casos, de autoridades que contratam advogados para não depor no processo. Mas não é que ela não quer ajudar, é daquele medo que eu falei lá. Eles têm casos, inclusive, que essas testemunhas, essas autoridades, enfim, apresentam atestado ou pegam férias na época de audiência para não terem que comparecer. E quando vão, eles ainda falam assim: eu não lembro, eu não vi, eu não sei, e não colaboram em nada. Tá, Michele, entendi. Então, como que eu devo fazer para ouvir essas testemunhas sem forçá-las a ir? Antes de intimar, de forma abrupta, né, determinante ali, você vai comparecer de qualquer jeito. Vão lá, conversem com essas autoridades, com essas testemunhas que você quer que sejam ouvidas. Explique para esses profissionais que o processo ele não vai influir na vida deles, que depois do depoimento acabou para eles, é só aquele momento, só aquele dia, só aquela audiência. Que eles não precisam contratar advogados para apresentar qualquer defesa como eles acham que acontece. Conhecendo aí o terreno que eles estão pisando, se sentindo seguros para depor, eles não serão simplesmente forçados a ir embora intimados para ir. Eles vão sair, né? Eles vão comparecer de uma forma mais disposta, sabendo que é para ajudar. Gente, tá, Michele? E quando for pessoas que não são essas autoridades, eu posso forçar aí? Também não é assim. A gente escuta muito do cliente assim, né? Fulano sabe, fulano ouviu. E aí o advogado vai lá e tá, manda o fulano comparecer à audiência. Gente, a gente sabe que se for intimado, aquela parte ela vai ter que comparecer à audiência. Mas eu já vi, por vezes, é repetitivo, testemunhas forçadas a comparecer em audiências mentirem, e são muitas, tá? Deixa eu contar para vocês aqui um caso que aconteceu com uma das minhas alunas. Sabe aquele típico caso do a vizinha viu? Tudo bem. A vizinha viu, chama a vizinha, intima a vizinha, ela tem que comparecer. Compareceu. A mulher foi ao processo e falou tudo que não era para ela dizer. Gente, para ficar mais entendível, eu vou chamar a parte de vales, são os nomes que eu ponho, tá? São os nomes das aulas. E eu vou chamar a testemunha de Mayan, tá?
Valles foi lá na manhã e falou assim: você viu? Por que você mentiu lá no processo? Você me prejudicou. Aí a manhã virou para Valles e falou assim: você me traiu. Por que você me colocou dentro daquele processo? Você me levou para a justiça. Eu nunca fiz nada contra você. Pô, eu até te ajudei. Por que você fez isso comigo? Ou seja, a vizinha que foi intimada ali forçadamente a comparecer, ela se sentiu ofendida, agredida, porque ela foi obrigada a ir à justiça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se amanhã tivesse, se a Vale tivesse chegado nela e falado assim, olha, vai ter uma audiência, eu preciso que você fale isso, que foi o que você viu, isso vai ser bom para mim nesse sentido. Se explicasse como ia acontecer, isso não vai influir na sua vida, é só um depoimento e acabou, você não tem que apresentar defesa. Nós temos responsabilidade afetiva com as pessoas, gente. E moral também. É questão de respeito, entendem? Quando é explicado, a testemunha ela não se sente forçada. Embora, ainda que ela diga, eu não quero ir, ela seja intimada e vai, ela entendeu. Ela vai com o coração mais aberto, tá? Deu para entender? Ficou alguma dúvida quanto a essa parte? Quem tá gostando aí, gente, grita aí assim, ó, eu! Escreve aí para mim, eu! Para eu entender que vocês estão gostando. Combinado? Porque agora nós vamos para o nosso terceiro erro que você não deve cometer em audiência. Doutora, a testemunha sabe tudo o que tem que falar. Não precisa ouvi-la antes da audiência. Ai, meu Deus. Galera, meus vencedores, minhas vencedoras, nunca deixem de ouvir a testemunha antes da audiência. A sociedade ela tem algumas ideias deturpadas do que é favorável, do que é senso de justiça. E nós percebemos muito isso quando a gente escuta o cliente falar assim: eu achei que assim fosse justo. Por muitas vezes, a justiça ela é medida pela própria régua. E nós, advogados, nós sabemos que não é assim que funciona no Poder Judiciário, não é mesmo? A régua do outro também é analisada pelo Poder Judiciário. Então, você, advogado, advogada, deve ter o controle sobre a condução dos depoimentos das suas oitivas, tá? Lembre-se, inclusive, que o advogado da outra parte também vai fazer pergunta para as testemunhas. O juiz também, gente, vai inquirir as testemunhas. O Ministério Público também vai fazer inquirição. Ou seja, a testemunha deve ser previamente ouvida e orientada sobre a análise jurídica do processo. Como assim, Michele? Eu, advogado, não posso induzir a testemunha e você quer que eu escute ela antes? Quem é meu aluno, quem é minha aluna já sabe sobre esse tema, né? Você não pode induzir a testemunha, fato. Não deve e não vai fazer isso. Aluninho da doutora Michele não faz isso, tá? Até porque se você induzir a testemunha, quando chega lá na hora, ela fica nervosa, se atrapalha no que ela está dizendo e diz que foi o advogado que mandou dizer. Acontece muito mais do que vocês possam imaginar. Gente, a audiência ela é muito dinâmica. O raciocínio ele é muito rápido. E a gente também pode se atrapalhar, tá? Mas você pode conversar e explicar para a testemunha. Você conhece o rol das suas testemunhas,
Você conhece o rol das testemunhas da outra parte? Então, sim, tem que fazer reunião com as testemunhas indicadas pelo seu cliente, saber o que efetivamente elas sabem e entendendo que instruir, gente, não é induzir. Você vai explicar como vai funcionar. Vai colher todas as informações ali que são necessárias, compreender o que a testemunha de fato ela conhece, o que ela pode contribuir, tá? Ali com o processo, se é favorável, se não é. E explicar para a testemunha o que será indagado a ela, tá bom? Com esse conhecimento aí das testemunhas, com esse conhecimento do que você quer provar, é que você vai produzir as perguntas que serão realizadas em audiência. Lembrando que outras perguntas irão surgir, tá? A forma pela qual, gente, o advogado pergunta, ela é determinante para a resposta que ele vai receber e para preparar a testemunha para as outras perguntas que virão. Conseguiram compreender? Meus vencedores, eu vejo muito colega chegando na hora da audiência para fazer pergunta. Sem preparo, sabe? E eles acabam, por muitas vezes, contribuindo para a parte adversa e prejudicando seu cliente. Michele, aí vocês me perguntam, né? Se eu produzir a pergunta antecipadamente, isso impede que eu faça uma pergunta lá na hora? Não, galera, não impede, tá? Viu na hora que precisa, que faltou alguma coisa, tem uma informação ali que precisa ser ganchada, faz. Cuidado com o imediatismo. Isso pode abrir espaço para que a testemunha responda aquilo que talvez vocês não conversaram. E é aí que você não sabe se é favorável, se não é, tá bom? Por isso eu repito, não deixe a testemunha responder tudo que ela quiser. Por vezes, tá? Uma frase ela sai aí fora de contexto, ela acaba falando algo que às vezes nem era verdade, e pelo nervosismo ali, aquele ato processual, né, a situação da audiência, aquele ambiente mesmo, o dito pode sair mal dito, mal falado. Entenderam? Quando a gente aprende a realizar audiências, realizar da forma correta, aprende a fazer essa condução bem preparada, ela flui para o caminho que a gente quer conduzir. Entendem isso? Gente, o conhecimento, ele é libertador. Ele é a chave para todo sucesso. Nós temos duas formas de adquirir conhecimento. De forma direcionada, com acompanhamento, um professor, aluno, mentor, o mentorando, ou através do autoconhecimento, que é um pouquinho mais difícil, que pode sair errado, que a gente vai aprender pela experiência. Um pouquinho mais demorado, já o primeiro é um pouquinho mais rápido, mais preparado, né? A gente escolhe como a gente vai adquirir esse conhecimento. Hoje vocês aqui estão adquirindo esse conhecimento de forma direcionada, preparada. E com certeza quem está assistindo essa aula hoje não vai cometer mais esses errinhos aí. Esse episódio, né, gente? Essa conversa nossa. Não vai mais cometer esses errinhos, né? Já aprendeu pela experiência aqui de quem vos fala. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui, galera? Quem está gostando, escreve aí eu! Marca aí para mim, gente. Porque agora nós vamos para o último erro que você não deve
cometerem audiências. Gente, eu não sei se esse é o erro mais importante, tá? Mas eu sei que ele é crucial para determinados momentos. E como eu adoro uma historinha, eu vim contar uma historinha para vocês que eu passei e eu vou falar. Foi um dos momentos mais desafiadores que eu já vivi em audiência durante toda a minha carreira. E foi recente, viu, gente? Eu fui contratada para atuar numa audiência de conciliação durante um recurso. Acontece. De uma ação de quase 2 milhões de reais. Não, gente, infelizmente eu não ganhei uma bolada dessa, não. Mas queria, inclusive. E aí, chegando na audiência, o que nós vimos foi um conciliador abertamente parcial. A gente já não tinha entendido por que eles tinham pedido audiência de conciliação no meio do recurso. O conciliador ele estava induzindo abertamente a parte que eu estava representando a fechar o acordo, dizendo, inclusive, que o recurso ia ser julgado procedente para a parte recorrente, que era outra parte. Nesses termos, gente, nesses termos mesmo. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu comecei a gravar audiência virtual. Ele tirou a gente da sala de audiência, colocou numa sala à parte, também virtual, e ele saiu para tomar um café. E só voltou depois de 20 minutos. Voltou dizendo que iria representar a mim e o outro colega para nos intimidar a fazer acordo. Carinha de novinha, gente, achou que era inexperiente. Eu fui bem enérgica na audiência, coloquei ele no lugar dele e mandei devolver a gente para a sala. Ele devolveu, encerrou e ele começou a transmitir tela para poder abrir a ata. Quando ele transmite a tela, tá lá no WhatsApp. Grandão, bonitão. Ele conversando com o preposto da outra parte durante a audiência. Ele estava ali comunado, gente, com a outra parte. Claro que eu chamei a atenção na audiência, mandei constar em ata que não constou, né? E o conciliador, ele começou a me ignorar de determinada forma que ele só colocou na ata que não teve acordo, encerrou a sessão, encerrando tudo, encerrando a chamada. E 2 dias depois ele anexou a ata no processo. Quando ele anexa a ata, a gente vê que ele não constou nada na ata, inclusive a minha presença. Ele não consta a minha presença na ata. Gente, eu tinha tudo gravado. Isso foi matéria de representação, de afastamento, vucu vucu e auê, tá? Onde que eu acertei? Na gravação e nos prints. O que eu venho dizer para vocês hoje, meus vencedores? 90% das audiências hoje são virtuais. Nunca saia de uma audiência sem printar ou gravar a ata, tá? A ata ela pode ser modificada depois de fechada. Antigamente, quando ela era escrita, todo mundo assinava. Hoje, na virtual, só quem assina é o servidor que conduziu a audiência, ou em algumas modalidades o juiz, né? Quando a audiência ela é realizada por juiz, sem sombra de dúvidas, há uma seriedade maior, há uma confiabilidade maior, uma segurança jurídica, né? As atrocidades, elas vêm acontecendo muitas das vezes aí, por audiências de conciliação conduzidas por pessoas que não são juízes, tá? Mas como é que você vai provar que aquela ata publicada não foi a ata da sua audiência, que você não concordou com aquilo em audiência se a ata já está publicada? É documento judicial, gente. Ah, Michele, mas a audiência é gravada. É sim. Só que em muitas unidades judiciais, somente é gravado a parte que o trecho ali, né? Que as partes falam
aceito. As tratativas não são gravadas. A conversa não são gravadas. E vem acontecendo muito de muitas sessões judiciárias não estarem gravando a leitura da ata. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nessa audiência que nós sofremos abuso, não houve gravação de nenhum trecho. Não houve gravação da ata. Ele só encerrou. E se tivessem mudado a ata lá na hora e juntado ao processo? Como é que eu ia provar que a gente não fez aquele acordo? Vocês estão entendendo? Gente, isso é muito sério. É muito sério. Michele, mas a vara, muitas vezes, ela transmite muito rápido a ata. Nem sempre dá para acompanhar. Você é o advogado. Conduza a situação. Peça para ler o primeiro item. A ata será levantada, você printa. Depois peça para rolar para o último item. E você printa. Você vai ter uma ata completa, ou pelo menos gravada na sua integralidade. Gente, temos que ser precavidos, temos que ser cuidadosos, pois embora sabemos que o Poder Judiciário é sim uma entidade séria, é uma entidade que prima pela justiça, pela segurança jurídica, pela proteção da coletividade. Somos parte desse Poder Judiciário com muito orgulho. Nós sabemos também que há profissionais corruptos em todas as profissões. Há desonestidade em todos os segmentos, tá? Então, cabe a você, advogado, advogada, zelar e proteger pelos seus constituintes. Quando te contrataram os clientes, eles contrataram você com a confiança. Por isso eu reitero que audiências são complexas, mas se sabermos como conduzi-las, alcançaremos nosso objetivo. Alcançando a prova que a gente quer demonstrar nos autos, a gente indica a procedência ou improcedência de uma ação, tá? Conseguimos findar o processo com bom acordo, mas para isso você deve obter conhecimento nas questões como um todo, gente. São várias modalidades de audiência. Você tem que se desvincular ali do procedimento para você focar no objetivo, e para isso você tem que ter conhecimento, tá bom? Então acompanhe os nossos próximos episódios. Toda segunda-feira eu vou estar postando aqui no canal dicas como essa. E adquirir esse conhecimento só depende de você. É isso mesmo. Combinado? Então, bora vencer! Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal e até o próximo episódio. Tchau, galera!